Essa negociação do Arthur também é uma novela, já virou novela, né? Porque desde o final do ano passado saiu Minissérie. minha minissérie. Em tempos de streaming, né, de assinatura aí de várias marcas que você pode escolher, minissérie é sempre uma boa pedida. Porque também após o Brasileirão eu conversei com o Arthur lá no Mineirão e ele falou que realmente tinha proposta, que dependia da diretoria do Palmeiras, era o que ele tinha dito. Mas na verdade é que o Palmeiras já deu sinal verde para essa proposta desde quando ela chegou, no final do ano passado. O Palmeiras quer muito que o negócio aconteça, porque é um negócio que pode chegar a 18 milhões de euros, que é quase 100 milhões de reais, para um jogador que hoje é reserva do clube. E os empresários do Arthur também querem que o negócio aconteça, e aí muito se falou, o Arthur não quer ir, o Arthur tá receoso de jogar na Rússia e tal. Eu também, eu estava de plantão nesse final de semana, então também tentei ir atrás dessa história. E o Palmeiras, o que eu consegui apurar junto ao clube, é que o Arthur em nenhum momento expressou que não queria ir. Até porque, se ele falasse que não queria ir, o Palmeiras já teria encerrado essa história, né? Não teria por que ficar se arrastando até esse ano, sendo que a pré-temporada já começa agora. Então, está caminhando muito bem, como você falou, Razan, e é uma venda muito significativa, né? Porque apesar do Palmeiras ter feito um investimento muito alto para trazer o Arthur no início do ano passado, está conseguindo vender ele por um valor muito significativo também. Lembra exatamente quanto que é essa grana, ô Flávio? Eu tenho aqui, tenho anotado aqui. Enquanto você checa aí, já a gente vai fazer um multirão aqui, atualizando tudo. Quem saiu, quem pode chegar, quais posições o Palmeiras busca, quem renovou o contrato. E tem uma outra informação que é legal da gente compartilhar com vocês sobre número de atletas do elenco do Palmeiras, que tem mais de 100 jogos. Quero ver se vocês chutam aqui no chat e sabem quantos jogadores do atual elenco do Palmeiras tem mais de 100 jogos com a camisa do Verdão. A gente já vai atualizar com todos esses números para vocês. Valor da venda do Arthur, Flávio? O provável, né? Para a gente ter um panorama de como foi esse negócio, os valores de Palmeiras e Arthur, né? Porque essa foi a segunda passagem dele. Em 2020, o Palmeiras vendeu o Arthur para o Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros. Na época era 28 milhões de reais. Arthur que é cria da academia. Né? Exatamente, era cria da academia. Em 2023, o Palmeiras recontratou o Arthur por 8 milhões de euros. Na época, cerca de 45 milhões de reais. E dessa vez encaminhou a venda para o Zenit por 15 milhões de euros, que é quase 80 milhões, e pode ter mais 3 milhões em bônus, o que resultaria num valor total de 96. São quase 80 milhões de lucro nessa operação envolvendo Arthur e Palmeiras e Arthur. E em passagens que não foram grandes, né? Então, assim, é um retorno financeiramente falando muito rápido. Até o PVC falou hoje no dia primeiro que ele acha que o Palmeiras não vai sentir tanto assim a falta do Palmeiras. Chegou uma outra pergunta do Marcos Vinícius que o Flávio já respondeu sobre. Ele perguntou assim: vem meia para brigar com o Veiga e vem algum atacante para a vaga do Hendrick? Já respondeu que são duas das posições principais que o Palmeiras busca no mercado daqui para frente. Vou falar o nome de todo mundo que está no chat agora e a gente vai fazer esse pente fino na sequência e também responder as perguntas de vocês. Fernando está com a gente. Obrigado, Breno Giroto, pela sua mensagem. O Davi Lucas, novo seguidor do All Sport, seja bem-vindo. O José Wagner está perguntando sobre se vai ser o último ano do Abel. Todo ano tem essa pergunta, né? É uma pergunta recorrente das janelas do Palmeiras. O Guto está com a gente, o André Melo, o Robenildo, o Matheus, o Eduardo, o João Carlos, o Fernando e o Samuel Lima, além do Leir. Se eu não falei seu nome, cobre aqui no chat, fale eu, e assim eu registro o seu nome aqui na nossa live de mercado da bola do Palmeiras. Vamos começar com esse pente fino para a gente atualizar o torcedor do Palmeiras, que talvez esteja ainda de férias. Alguns falam que o ano só começa depois do Carnaval. Talvez não esteja tão ligado assim no noticiário do Palmeiras, Flávio. Assim a gente consegue trazer as informações. E vou até pedir para o nosso André Lucena mostrar a foto que ele está engatilhado aqui, já no nosso bastidor, das caras novas. O Palmeiras se representou hoje e já tem essas caras novas de reforços contratados oficiais. Esses são jogadores do Palmeiras, novidades para 2024. Aníbal Moreno, volante que veio do Racing Clube de Avellaneda, da Argentina. O Bruno Rodrigues, que eu estava confundindo com o BH aqui no chat, no bastidor com o Flávio, de tanto que falou de Bruno Henrique no Palmeiras, eu estava falando, é o BH, não, é o Bruno Rodrigues, do Cruzeiro. E o Caio Paulista, que foi talvez, se não o assunto mais comentado, mais forte, foi um dos principais até agora da janela de transferências, o chapéu que o Palmeiras deu no São Paulo. Caio Paulista estava emprestado pelo Fluminense ao tricolor paulista. E como a gente diz aqui em São Paulo, estamos na capital paulista,
pulou o muro, mas nesse caso é quase literal. Não é literal porque ninguém viu o Caio, de fato, pular o muro, efetivamente, literalmente falando, mas é porque os muros do centro de treinamentos do Palmeiras e do São Paulo são vizinhos. Na Marquês de São Vicente, ali, a academia de futebol, o CT da Barra Funda, são colados e divididos por um muro. Então, a expressão folclórica é dizer que quando um jogador sai do São Paulo para o Palmeiras e vice-versa, ele pulou o muro. E foi o caminho que o Caio Paulista fez. Esses são os 3 reforços anunciados e as caras novas na representação de hoje, certo, Flávio? Pois é. Teve gente que já... O torcedor palmeirense, ele cobra, né? Gosta de cobrar, e muita gente fala, o Palmeiras começou o ano com um elenco enfraquecido em relação ao ano passado. Já vi muitos comentários como esse nas redes sociais, mas se vocês pararem para pensar que o Palmeiras não perdeu nenhum titular, continua com o mesmo time, vendeu 2 reservas e um valor que vai superar 150 milhões de reais, e ainda trouxe 3 reforços, eu discordo, né? Eu discordo dessa afirmação. Acho que o Palmeiras... Gente, vocês que se acostumaram à época Alexandre Matos no clube, que chegavam 20 jogadores... E agora executivo do Vasco, né? Isso foi lá em 2015, mais ou menos. Isso não vai mais acontecer no Palmeiras, porque o Palmeiras, ele entende que os reforços são... o reforço é a manutenção dos titulares E a gente vai falar na sequência dos caras que tem mais de 100 jogos, o que ajuda a ilustrar isso que o Flávio está falando. Exato. Então, vão chegar poucos jogadores. No ano passado, se vocês vão lembrar, muito se falou que o Palmeiras ia contratar em 3 e 4 nomes, que era esse planejamento. Os 3 nomes estão aí, e o 4 o Palmeiras busca. Então, o que prometeram está sendo cumprido, e é assim que vai ser o Palmeiras. Não adianta falar que o elenco ficou enfraquecido, sendo que são nomes com a aval do Abel, da diretoria, então é torcer para que eles desempenhem o melhor futebol. Aliás, até uma boa enquete, não estava combinado aqui com a produção do André Luceno, mas se ele tiver condição para abrir essa enquete, você acha que o Palmeiras se fortaleceu ou se enfraqueceu até agora da janela de transferências, já que esse é um dos temas comentados pela torcida? Se for possível, a gente abre a enquete. Se não for, você pode comentar e responder aqui no chat até agora da janela de transferências do Palmeiras, se o clube melhorou, piorou ou está na mesma. Desses nomes que estão na tela, o Aníbal Moreno é volante, o Bruno é atacante, pode fazer lado de campo, também pode ser centroavante, então ele faz as 3 funções ali na frente. E o Caio Paulista é o cara que, como ele mesmo disse na sua chegada ao Palmeiras, domina o corredor esquerdo. Então ele pode fazer a ponta esquerda, também joga de lateral pela esquerda. O Palmeiras, como já disse o Flávio, ainda busca um meia para disputar a vaga com o Veiga e um atacante já pensando na reposição / concorrência com o Endrick no primeiro semestre e reposição no segundo semestre. Então, inicialmente, esse é o panorama de nomes para chegar do Verdão. Dos caras que renovaram o contrato, o Flávio, a gente tem alguns já e outro que está para sair, né? São 5, se eu não estou enganado, na conta de cabeça por aqui. Zé Rafael, Gabriel Menino, Murilo, Marcelo Lomba e Marcos Rocha, esses dos jogadores que já renovaram o contrato com o Palmeiras, estão de vínculo novo para essa temporada 2024. E ainda tem mais uma renovação que pode sair? Exatamente. Um dos principais nomes desse Palmeiras vitorioso é o do Everton. O Everton tem contrato até o final do próximo ano, né, 2025. Só que o Palmeiras, né, com essa nova administração, a ideia é renovar com quem já está aqui e já venceu pelo clube. E o Everton, com certeza, é um nome que entra nessa lista, é muito importante, decisivo no Brasileirão do ano passado, pegando o pênalti do Tiquinho Soares, que muitos jogadores do Palmeiras apontaram que aquele momento foi a virada de chave para o Palmeiras ficar com o título. Então, ele é um nome que também tem renovação encaminhada, deve ser oficializado nos próximos dias, até o final de 26. O Palmeiras pensa que ele é um pilar do time, uma liderança muito grande, um relacionamento muito bom com os jovens, né? O Palmeiras cada vez mais faz essa integração do profissional com a base, e é um nome que o Palmeiras quer que permaneça por bons anos aí, até o final de sua carreira. A piscadinha de Gabriel Menino para você na tela, a imagem da representação de hoje, daqueles exames protocolares que os jogadores fazem na chegada, claro, à academia de futebol. Me parece que é o Flaco Lopes aqui em primeiro plano, observando o cria da academia. A nossa enquete já está no ar porque André Lucena tem eficiência de milhões. O elenco do Palmeiras para 2024, para você, melhorou, ficou na mesma ou piorou? Até agora, dispara na liderança da nossa votação da enquete, melhorou, acima de 50% dos votos.
e ficou na mesma com 40%. A minoria está achando que piorou. E se você está chegando agora, meio atrasado, meio perdido, não sabe o que está acontecendo, essa é uma live especial de mercado da bola do Palmeiras, para falar tudo sobre o Verdão, quem chega, quem sai, qual é o panorama até agora do elenco que está sendo montado para a temporada 2024, Palmeiras que se apresentou hoje. Já somos mais de 700 aparelhos conectados. Eu conto com os seus likes para a gente chegar na meta inicial de 350 likes, tá? Primeira meta de likes é fácil, é metade do número de pessoas. 350 likes, vocês nos ajudam, sem dúvida. O Marcelo, meu xará, está questionando aqui, melhorou? O Endrick vai sair, o Kelvin tem negociação com o Shakhtar Donetsk, o Arthur está indo para o Zenit, o Jailson não renovou o contrato, saiu, está argumentando questionando essa pergunta sobre se melhorou. Qual que seria seu voto na enquete, Flávio Latifi, enquanto a gente está vendo o Zé Rafael mascarado? Não é de marra, não, é porque ele está fazendo esses exames. Aliás, já usei essa máscara aí para fazer um teste, acho que é ergométrico. O negócio é puxado, tá? E eu que não tenho físico, aliás, bem longe disso, de jogador, não recomendo muito, não é muito fácil, não. Você vai suar nesse negócio. Mas para você, seu voto na enquete, ô Flávio? Não, eu até acho engraçado esse comentário, porque, por exemplo, o Jailson, quando estava no Palmeiras, nenhum palmeirense queria ver o Jailson. Agora, ele não ter renovado é até uma ponderação para o elenco ter piorado. Mas, assim, eu acho que o Palmeiras melhorou. E, além disso, enfraqueceu o São Paulo, que é o rival direto, trouxe o Caio Paulista, um jogador que é polivalente, que o Abel adora jogadores polivalentes. E esse é um dos motivos do Arthur estar saindo do Palmeiras. No ano passado, o PVC já falou isso, eu também já trouxe em matéria, Arthur e Abel tiveram João Martins e Arthur tiveram uma conversa, foi pedido ao Arthur que ele precisava jogar em mais que uma posição, o Arthur disse que não conseguiria exercer essa função dentro do elenco, e o João Martins falou com o Abel, e o Abel não gostou nem um pouco disso. Então, o Palmeiras, hoje em dia, ele mira esses jogadores para ter uma variação tática. A gente viu em 2023 um Palmeiras que teve que se moldar conforme a temporada foi caminhando, perdeu o Dudu, né, que muitos apontam que esse foi o divisor de águas para perder o título da Libertadores, mas trouxe o Bruno Rodrigues, que pode jogar tanto pelo lado esquerdo como um atacante. E isso é bom porque o Endrick faz um pouco dessa função no elenco do Palmeiras hoje. Ele joga como atacante, mas ele tem liberdade para cair pelos lados. E trouxe o Caio Paulista, que pode jogar tanto pelo lado esquerdo, como lateral ou como ponta. Então, eu discordo que o elenco do Palmeiras tenha enfraquecido. Óbvio que perder o Endrick no meio do ano vai ser muito significativo, mas eu imagino que o Palmeiras vai tratar de trazer uma reposição. Não dá para dizer que é a altura, né? Porque o Endrick, ele é um nome que dispensa comentários, é uma estrela já do futebol mundial, e é óbvio que pesa, mas o Palmeiras deve tratar de buscar uma reposição para o jogador. Já falamos sobre quem chegou de forma oficial, a representação de hoje, já falamos quem renovou o contrato com o Palmeiras até agora, e já falamos dos que saíram ou provavelmente vão sair, que são os casos do Kevin, do Arthur e do Jailson, desses jogadores de mudanças de elenco. Marcos Rocha é mais um dos que renovou o contrato, está aí na imagem a representação de hoje, aqueles exames protocolares de início de pré-temporada das equipes. Para responder e registrar mais participações e perguntas de vocês, o André Melo pergunta se haverá reposição para o Arthur e para o Kevin. Vai ter, Flávio? Eu vi muito torcedor do Palmeiras citando, né, que o Arthur saiu, tem que repor. Mas esses jogadores, eles eram reservas, né? E o Palmeiras, ele entende que na base consegue a criação de jogadores com essas características de Arthur e Kevin. O Palmeiras tem conseguido revelar muitos nomes desses. Então, por exemplo, alguns dos nomes que a gente está vendo se destacar na Copinha pelo Palmeiras, que é o caso do Estevão, do Cauã Santos, do Riquelme Felipe também, que é muito novo, mas também já tem se destacado, eles podem pintar no elenco principal no restante da temporada, né? O Palmeiras já vem fazendo esse trabalho há algum tempo de ir reintegrando aos poucos, né? Fazendo essa integração aos poucos. Foi assim com o Luiz Guilherme, foi assim com o Endrick. Então, o torcedor do Palmeiras também precisa ter um pouco mais de calma, porque o Kevin, ele não é considerado um jogador que, perdeu, precisa ter uma reposição, porque até o ano passado ele estava no time sub-20, ele só foi integrado ao profissional no final da temporada.
Então, não existe essa... perdeu os dois, precisa urgentemente trazer uma reposição. Não vejo dessa forma. Vou registrar mais participações da galera que está com a gente por aqui. O Brian Gamer está conosco, falando sobre a opinião dele sobre o Palmeiras ficar na mesma ou não em relação a mudanças de elenco. O Mano está conosco por aqui. O Rui Oliveira. O Leir está perguntando, quem chega? Tem alguma negociação importante em andamento nesse momento? Mais alguém importante vai chegar? Alguma contratação de impacto do Palmeiras? Pelo que você sabe de apuração, pelo que você ouve no bastidor, pelo que você tem de impressão também do perfil das contratações que já chegaram. Você tem informação de que pode chegar um grande nome ainda no Palmeiras, Flávio? Cara, é muito difícil porque, como a gente citou mais cedo, o Palmeiras ele considera valores, por exemplo, o Flamengo pagou pelo De La Cruz um valor assim absurdo. O Palmeiras, esse é o novo entendimento do Palmeiras, tanto é que se você pega os 3 reforços do Palmeiras no mercado, a única exceção é o Aníbal, que vai custar cerca de 7 milhões de dólares e vai ser parcelado, então não vai comprometer o investimento. O Caio Paulista por volta de 3,5 milhões de euros, o Bruno Rodrigues também, e o Palmeiras entende que esse é o tipo de reforço que ele vai buscar no mercado. Não, de custo não tão elevado, é isso? Exato. Um nome que está em alta agora no futebol brasileiro é o do Luiz Henrique, ex-fluminense, que está no Betis. Boa, perguntaram sobre ele aqui no chat, assim você já atualiza. O Palmeiras, óbvio que é um jogador que agrada, o nome agrada, imagino que para qualquer clube do futebol brasileiro seria titular, só que o Betis, ele fez uma reunião com o Flamengo e disse que o preço do Luiz Henrique é 18 milhões de euros. Gente, isso não vai acontecer. Outro nome que eu tentei apurar que ouvi dizer que tinha sido oferecido ao Palmeiras, do Benjamin Hohlheiser, que era do Estudiantes. A pedida do Estudiantes também. 10 milhões de euros o Estudiantes queria. O Palmeiras considera 10 milhões de euros muito caro para um jogador, porque o Palmeiras só investiria em um jogador esse valor, alguém que fosse certeza, que o Palmeiras não erraria. Ele resolve. Exatamente. E os últimos negócios do Palmeiras, pagando esse valor, não deixa uma boa lembrança na diretoria. Se vocês forem lembrar, as 3 mais caras assim que a gente lembra, é o do Borja, que não justificou o investimento. Com muita sorte, o Palmeiras conseguiu recuperar o dinheiro que investiu depois da volta dele para o Junior Barranquilla, que ele se destacou, depois o River comprou. O Palmeiras já achava que tinha perdido um caminhão de dinheiro pelo Borja. O Flaco Lopes, que atualmente está no elenco, e o Tabata, que também chegou, não ficou nem um ano e foi emprestado. Então, assim, o Palmeiras ele cansou de ir ao mercado, fazer um grande investimento e errar. O Palmeiras só vai contratar por valores absurdos alguém que ele tiver plena certeza que jogará. Será o 10 e o faixa, sabe, Raza? Aquela velha máxima que a gente conhece. Sim. Então, o torcedor do Palmeiras que está esperando um nome grandioso, assim, não é o perfil desse Palmeiras, não é o perfil do Abel Ferreira. Pode até acontecer, mas não é o perfil que eles têm mostrado nos últimos anos na janela. Isso. Pode acontecer, mas é difícil. É importante para já deixar o torcedor consciente e não se iludir. A tua resposta a tua explicação já responde a pergunta do Marcos Vinícius, que tinha perguntado: tem alguma verdade na história sobre o Luiz Henrique e alguma história sobre o meia do Estudiantes? O Flávio acabou de atualizar. O caso do Luiz Henrique é um Fla-Flu que depois teve o acréscimo do Corinthians. O Samir Carvalho já anunciou algumas semanas sobre o interesse. Publicou hoje que o Corinthians sonha com o Borré e com o Luiz Henrique. Só para ilustrar um pouco a situação, Borré e Alário. Os dois nomes, no Palmeiras, esses dois nomes impactaram muito o clube há uns anos atrás. O Alário era o sonho para o Mundial, né, contra o Chelsea. Vocês vão lembrar, o Palmeiras ficou tentando negociou e nada. E o Borré também. A situação dos dois é bem parecida, porque apesar de eles foram alvos do Palmeiras, ambos estão há muito tempo sem ter uma sequência muito grande de jogos e não marcando gols como já foi. Então, pode ter torcedor de Palmeiras chateado, Palmeiras queria Alário e Borré, e agora que eles estão vindo, igual o Inter fechou com o Alário, e o Palmeiras poderia ter aproveitado. O Palmeiras entende que hoje, jogador da idade deles, que já passou um período sem marcar muitos gols, não vale o investimento. E eu concordo com essa postura do Palmeiras no mercado.
Você que está chegando agora, já temos quase 900 aparelhos conectados. Deixe o seu like, se inscreva no canal do All Sport e mande sua pergunta. O que você quer saber de mercado da bola do Palmeiras? Nomes que eventualmente vocês tenham visto de especulação ou que você gostaria, como por exemplo o Renan Pinheiro está falando que o Claudinho seria o 10 e faixa, aquele cara que chega e joga. Claudinho seria um nome assim, que já esteve no alvo do noticiário Alviverde há algum tempo, né? Ele seria, mas entra naquele outro ponto. Quanto que o Palmeiras teria que desembolsar para trazer o Claudinho? O Zenit está pagando 18 milhões de euros para tirar o Arthur do Palmeiras. Quanto vocês acham que o Zenit pediria para vender o Claudinho?